alegria, uma satisfação muito grande de estar aqui nesta noite na casa do meu irmão para junto nós o adorarmos o nome do Senhor. Quero agradecer o vizinho da frente, do lado direito, do lado esquerdo, por estar ouvindo a palavra de Deus. Amados, como é um culto de agradecimento, agradecer, por quê? Pelas vitórias que temos recebido, e principalmente, vivemos, conforme a minha irmã falou, alguns meses bem angustiantes, em ver o meu irmão Osé naquela situação. Ele estava internado no hospital e foi sumindo o homem. Foi sumindo. No final, só estava o couro e o osso. Era uma caveira coberta com a pele. Cheguei um dia naquele hospital e ele me viu. Eu vi quando dos seus olhos escorreu lágrima e não podia falar. E ele me chamou, fez sinal para mim vir para perto e coloquei o meu ouvido na boca dele e ele falou: não aguento mais. E eu, vendo aquilo, falei: é o fim. A morte é um projeto de Deus. A morte é um projeto de Deus, igreja. Não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo de morrer. Agora nós temos que cuidar a maneira em que nós se encontramos para morrer. Entendeu? Então, eu estou tranquilo, o Espírito Santo de Deus tem falado em meu coração. Nós vamos ter uma mensagem bem tranquila, uma mensagem que a igreja vai entender o que é que Deus tem para os seus. O que Deus tem para os seus. Então, meus amados, quando a minha irmã chegou e falou que eu me preparei para comprar os caixão, cheguei e falei: olha, tem que comprar o caixão, porque dessa vez é a última vez que eu ouvi o meu irmão. A gente fica preocupado, mas como os cristãos que somos nós, choramos, sentimos a falta, mas sabemos que o apóstolo Paulo falou: não seja ignorante acerca dos que dormem, daqueles que morrem no Senhor Jesus. Não é mesmo? Então, irmãos, nós devemos nos preocupar, não de morrer, mas como está a nossa vida diante de Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite quero falar de alguns personagens. E sobre falar de alguns personagens, está chegando ali o professor Rafa, o meu primeiro professor. Olha aí. Ô Rafa, senta aqui pertinho de nós aí, ó. Que prazer, que alegria. Meu professor na linha 4 lá em Ministro Andreasa, quando eu tinha 7 aninhos de idade. Aleluia. E hoje ele tem uma lanchonete aqui na cidade e o Osé encontrou ele aí. Deus abençoe meu professor Rafa. Amados, voltando aqui para a palavra de Deus, nesta noite quero falar de alguns personagens. Deus abençoe. Foi bom te encontrar. De alguns personagens. Dessa forma, irmão, aqui o primeiro personagem, em Apocalipse, Deus falando a 6ª igreja de Filadélfia.
E vemos aqui, eu me alegro muito com isso, porque quando Deus falando para aquela igreja, Ele falou: eu sei as tuas obras. Deus conhece a obra de cada um, e Ele conhece por dentro e por fora. E uma coisa que me chama a atenção, que Ele falou: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha que coisa linda. Olha o que é que Deus tem para o ser humano, para o cristão. Ele tem porta aberta. Então não se esqueça disso. Deus tem porta aberta para o ser humano, para nós. Por isso, irmãos, que nós se encontramos, louvamos, glorificamos, levantamos as nossas mãos para cima, saltamos de alegria, porque Deus tem abrido porta para nós, para o ser humano. E sabemos que Deus tem feito o ser humano para ter comunhão, para ter contato, para ter um acesso livre. E não é hoje, não começou hoje, começou desde a fundação do mundo. Então nós devemos nos preocupar. A porta está aberta, a porta está fechada. Por que a porta está aberta? Por que a porta está fechada? Quem é o causador disso? Por que está acontecendo isso? E muitas vezes, irmãos, as nossas vidas, nós vivemos mais de pergunta do que de resposta. Mais pergunta e mais pergunta. Por que está acontecendo isso? Por que está havendo isso? Por que está acontecendo isso na sociedade? Mas vemos o cuidado de Deus para conosco. Então Deus colocou uma porta aberta. E uma coisa, irmãos, que eu me alegro muito, porque a palavra de Deus nos diz: e ninguém a pode fechar. Olha aí, que Deus é esse? Muitas vezes o presidente, muitas vezes o deputado, o senador não pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós temos um Deus que pode solucionar os nossos problemas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus pode solucionar os nossos problemas. Agora eu me pergunto, eu tenho problema de todo tamanho, de toda cor, mas por que isso? Nós nesta noite vamos falar de alguns personagens. E você é um personagem também. Você é um personagem. Você pode dizer: eu sou um personagem. Como que eu estou agindo com a minha vida? Como que eu estou agindo com a minha vida? Então, uma porta aberta, ninguém pode fechar. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui foi Deus já achando na vida do ser humano. Deus achando na vida do ser humano. Quando Ele falou, tendo o quê? Pouca força. Olha aí, para mim ser um vencedor, tenho que ter muita força? Não é isso que nos diz a Bíblia. Por isso, irmãos, que dá-nos alegria. Porque nós, com essa pouca força, nós podemos vencer. Não desista. Está difícil, está, mas continua crendo, obedecendo e na palavra. Esse que é não desistir e ficar firme. Então, muita força não vai te resolver. Vai resolver a sua permanência. Vai resolver a sua fidelidade. Vai resolver a tua busca. É isso que vai resolver. Aí, tendo pouca força, o que foi que aconteceu com esse personagem? Tendo pouca força, olha o que foi que ele conseguiu. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você viu, irmãos? Tranquilo, não é difícil.
É fácil. Olha aqui. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantos que não têm chegado no final? Quantos que estão pensando que não pode chegar no final? Mas nesta noite a palavra de Deus nos garante que podemos chegar se nós guardamos a sua palavra. Glória a Deus. Se nós guardarmos a sua palavra, então nós obteremos a vitória. Aleluia. Meus queridos irmãos, para esse personagem aqui, Deus revelou para ele que a palavra de Deus estava nele e que ele não tinha negado. Então ele tinha vitória e a porta continuaria aberta. Você quer que a porta continue aberta para você? Você quer continuar tendo vitória? Então que nesta noite você começa a pensar: que personagem que eu sou? Mas amados, podemos falarmos mais de um personagem. Mais de um personagem. E desta feita me faz me lembrar, porque tenho anotado na tarde desse dia, 2 homens que eles tinham escutado a falar de Jesus. Igreja, esses 2 personagens, ele tinha escutado falar de quem? Jesus. De Jesus. Então, os 2 cegos de Jericó, ali, ele já tinha escutado falar de Jesus. E o que ele tinha escutado de Jesus? Eu penso comigo que ele tinha escutado que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava mortos, e ia passando uma grande multidão, e nessa multidão, aqueles homens que já tinham escutado falar de Jesus, ouviu o barulho da multidão, e eles perguntou: quem está passando? Aí falou: é Jesus. Falou: é esse? É esse que cura? É esse que liberta? É esse que sara? É esse? Aleluia. E eles já começou, irmãos, a clamar. A clamar não é assim, não, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele não falou Jesus, filho de José. Ele falou Jesus, filho de Davi. Olha como ele estava informado, pastores. Olha como ele estava informado. Igreja, é bom nós estar informado. E aonde que nós se informamos de Jesus? Na igreja, nos cultos de ensino, no culto da família. Aí nós vamos pegando informação dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, não conhecemos a Jesus como Ele é ainda. Ele é mais maravilhoso, Ele é mais forte, Ele é mais grande do que eu e que você pode pensar. Glória a Deus. Aleluia. E aquela multidão ia passando, aqueles cegos ali, mendigando, que tinha ouvido falar de Jesus, falou: nós temos que fazer algo, porque já está passando. Igreja, não deixa Jesus passar. Abraça, aceita, fica com Ele. Não deixa Ele passar. Faça de tudo. Jesus está passando. Cuida, fica com Ele. Faz como fez aqueles discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, já é noite. Glória a Deus. Já é tarde, já é noite. Não vai, Jesus. É perigoso caminhar por aí.
Vocês viram? Quando a pessoa está meio longe, abandonando Jesus, sabe o que acontece? Ele tem medo. Ele tem medo, ele não tem força, ele não tem vigor. Aqueles discípulos que conheciam Jesus, que tinham andado com Jesus, falou: fica conosco, é tarde, é de noite, é perigoso. Mas depois de uma oração, irmãos, oração muda a vida do ser humano. Oração é falar com Deus. Irmãos, tem muitas pessoas vivendo uma vida de miséria. Crente que busca Deus, cristão que vive uma vida de miséria. Por quê? Porque não está buscando, porque não está orando, porque não está tendo o contato com Deus. Aí muita reclamação. Quando você chega perto dele é só reclamação, é só problema. Mas por quê? Mas é porque, irmãos, é momento de nós ouvir. E muitas vezes não é mensagem de gritaria, de tanta coisa, não. É só nós levar para casa o que está acontecendo comigo. Será que eu não estou tendo mais contato? Hoje foi cantado ali na vida, o Pedrão cantou, né? Guarda o contato, foi que você cantou, né? É contato, irmão, é ter contato com Deus. Quando nós temos o contato com Deus, quando nós estamos pertinho de Deus, a coisa é diferente. Tem até um hino que fala, né? Quando estou pertinho de Deus, tenho a fé de Abraão. Quando estou pertinho de Deus, tenho a força de Sansão. Você viu aí, irmãos? Como que é fácil vencer? Não é difícil, irmãos. Não é difícil. Porque quando nós temos conhecimento, nós vamos ficando perto do nosso mestre. Quando nós estamos tendo conhecimento, ô meu professor Rafa, eu li aqui hoje porque eu aprendi. Ó, o meu professor, né? Então, quando nós estamos, irmãos, perto do mestre, a coisa fica diferente, nós aprendemos. Você quer aprender? Fica na casa do Senhor, vai para a casa do Senhor. Está difícil, está cansado, vai para a casa do Senhor, que a coisa fica melhor ainda. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Aleluia. Voltando, irmãos, aqueles homens, quando viu que Jesus ia passando, eles poderiam até ser cego, mas besta não. Abestalhado não. Eles eram cegos, mas foram inteligentes. Que falou: o mestre está passando, é o dono da bênção. E agora não. Agora o negócio nós temos que fazer alguma coisa, amigo. O que você está fazendo? Não precisa responder para mim. Você tem que responder para você. O que eu vou fazer para me vencer? Aqueles homens começaram a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto isso, Jesus estava se distanciando. Mas ele falou: vamos daqui. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus caminhando, Jesus indo, e Jesus ouvindo. Mas Jesus ouviu alguém também dizendo para ele: calma, quieta, cala a tua boca, não fala nada, deixa, não perturbe o mestre. Quantos que quer ver a tua destruição? Quantos que quer ver a tua derrota? Levanta a cabeça e continua a dizer: eu preciso de ti, Jesus. Me ajuda, me ajuda. Aí Jesus falou: ei, tem alguém me chamando. Tem alguém. Ele parou. Jesus parou. Irmão, Jesus para pelo teu grito, pela tua perseverança, pelo teu zelo, pela palavra dele. Ele para te ouvir. E ele foi e parou. Jesus foi e parou. E aqueles que estavam repreendendo para que eles não gritassem, teve
tem que ter a humildade de ir lá e falar para ele: tenha ânimo, ele está te chamando. Aleluia! Ele está te chamando, vem cá, ele quer te ouvir. Aleluia! Ele quer te ouvir. Olha aí que privilégio, irmão, daqueles que clamam, daquele que pede, daquele que invoca o Senhor. Hoje nós estamos aprendendo o que nós já sabemos. Se nós ficarmos pertinho dele, se nós clamamos a ele, ele está pronto para responder. Eu estou falando isso em nome de Jesus. A tua paz vai aumentar, a tua alegria vai aumentar, o teu ânimo vai aumentar. Bom, então eu não vou ter problema. Não vou falar isso não. Você vai continuar tendo problema, mas você vai vencer. Glória a Deus. Você vai continuar tendo luta, mas você vai vencer. E vencer alegre, e vencer feliz, vencer contente. Não é vencer bicudo, não é vencer de cabos baixos, não. Você vai ter problema. Você vai ter dificuldade mesmo, gente. Não vou falar aqui não. Você vai ter problema, você vai ter, mas você vai ter força para vencer tranquilo. Você vai passar pelas lutas que alguém vai olhar lá e dizer: rapaz, se eu fosse aquele cabo, eu tinha saído fora já, ué. Porque o que aquele cabo está passando é problema demais. Eu não resistiria. Então, continue adorando e pedindo ao Senhor. Então, aqueles dois personagens não deixou Jesus passar. Eles agarrou. Me faz me lembrar o Espírito Santo, que quando Jacó estava precisando de uma bênção, de uma reconciliação com o seu irmão, ele foi e agarrou o anjo. Olha, que homens que tomam decisões, né? São homens diferenciados. Ele foi e agarrou o anjo e segurou e falou: enquanto eu não receber a bênção, eu não vou soltar. E o que aconteceu? O nome de Jacó foi mudado, de Jacó para Israel. Então muitas vezes o nosso nome, irmãos, tem que ser mudado. Aquele nome aquele irmão veio uma vez na igreja, uma vez na vida, outro na morte. Não, aquele irmão está vindo constante. Olha, então essas mudanças que tem que haver. É porque, irmãos, nós juntos, como hoje aqui estamos parece numa festa. Estamos numa festa, entendeu? Porque é gostoso ouvir e falar de Jesus. Então, irmãos, a minha implicância que Deus tem colocado em meu coração é passar para a igreja. Congrega, 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 congrega. Glória a Deus. Aleluia. Deixa de ser adulado. Deixa de ser passado a mão. Eu só vou à igreja se o pastor vir me buscar. Eu só vou à igreja se haver isso, aquilo. Gente, vamos congregar, vamos ficar pertinho de Deus. Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo especial e de boa obra. Aleluia! E é eu, irmão. É você que tem que ver que isso está acontecendo comigo. Eu tenho que me policiar. Nós somos irracional. Nós não somos que nem um animal. Nós somos diferentes. Então eu tenho que ver a minha situação como está diante de Deus. Cada um em particular tem que ver isso, buscar isso. Aí, irmãos, a coisa vai mudar. Aí a coisa muda, a coisa vai fluindo. Porque Deus é maravilhoso. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-á. Aleluia. Mas também, irmãos, posso falar de uma pessoa, de um personagem, que ele estava numa situação muito difícil. Estava ele e mais 10 companheiros com a mesma enfermidade, com o mesmo problema, longe da sua família,
longe dos seus filhos, longe dos seus netos, longe dos seus amigos, longe dos seus parentes. Eles estavam doentes, eles não estavam bem. 10 leprosos. E de repente, de longe, eles viram de novo a multidão. E era a multidão da cura, era a multidão da bênção, era a multidão do milagre. E eles também já tinham escutado falar de Jesus. Olha que coisa, irmão. Jesus é maravilhoso. Jesus é louvado mundialmente, por poucos ou por muitos, mas Jesus é o Cristo, é o Salvador. Aleluia. Então, irmãos, aqueles homens de longe já deu sinal que eles eram enfermos e que eles estavam num lugar que não poderia chegar nem perto da sociedade. Eram momentos difíceis. Muitas vezes se encontramos numa situação assim, enfermo espiritualmente. Mas o que aconteceu? Jesus falou para os seus, falou para eles: olha, vai, entrega a oferta aos sacerdotes, porque vocês já estão limpos. Eles foram, mas de repente, irmãos, voltou quantos? A igreja sabe? Voltou um. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque 1% voltou. Aleluia. Ele voltou, irmão, com muita força, com muita alegria. Não voltou mais doente. Ele estava curado. Jesus falou com ele. Jesus está falando conosco nessa noite. Jesus está aqui para curar. E você tem que crer nisto para que você tenha vitória. Jesus falou, você obedece, você é curado e o nome de Jesus é glorificado. Amém. Deus seja louvado. Aí, irmãos, a diferença daqueles dois, eles gritaram e gritaram muito forte, porque precisava de uma bênção, de um milagre. Agora esse já foi diferente. Eu acho isso muito lindo. E eu tenho que passar para vocês o que eu acho lindo nessa história. Que aqueles dois era porque precisava, necessitava. Agora esse não, esse era grato. Esse era grato, era agradecido. Irmãos, nós temos que sermos agradecidos. E Jesus cobra de nós isso. Aquele homem chegou feliz, contente, não já ficou mais longe de Jesus. Ele já chegou, foi pertinho de Jesus e começou a glorificar com força, gritando, glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Com força, porque ele já estava sadio, ele já estava são. Aleluia! Então, irmãos, vê aí. Se você está passando por problema, luta, dificuldade, abre a boca até no canto, busca o Senhor, chama Ele para pertinho de você. Mas se você também já recebeu uma bênção, já recebeu um milagre, adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor, e você vai continuar tendo alegria. Agora, se você receber e não falar nada, fica difícil, fica pesado, porque cada um de nós tem uma consciência. Agora eu não vou ser grato. É uma coisa muito importante, professor Rafa, a leitura, né? Mas o senhor até esses dias eu peguei na sua mão para fazer o AMN.
É I ou U. Isso é uma prova viva de Deus. É. Eu estou te vendo hoje aqui, pregando esse evangélico. Isso é uma bênção de Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que é aprender e guardar? O que é a diferença, irmãos, de nós ser egoísta? Jesus não deixou por menos. Jesus não deixou por menos, não. Ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta para aquele e para os que estavam ali. Qual foi a pergunta? Ei, escuta, será que eu enxerguei demais? Ou enxerguei de menos? Porque quando saíram daqui, saíram 10. E agora só voltou um. Olha, irmão, isso muitas vezes dói. A ingratidão. Então, por isso que hoje aqui é um culto de ação de graça pelo que Deus tem feito. Mas nós não podemos esquecer. Nós temos que estar constantemente lembrando. Você quer ver um médico? Um médico, ele para ter a sua faculdade prontinha ali é 6 anos, se não me engano. 6 anos para ter. E ele para de estudar, professor? Não, ele para de fazer alguns cursos? Sempre está seguindo. Olha aí, um bom médico, um bom profissional, ele continua se especializando. Irmãos, nós temos que ser mais do que isso. Nós temos que se especializar para ir morar no céu. Aleluia! Nós temos que nos preparar, nos se especializar, porque lá é coisa linda, coisa maravilhosa. Lá vai caber muita gente, mas não vai caber hospital, não vai caber cemitério, não vai ter funerária, não vai ter não. Deus preparou os céus só para coisa boa e só para gente boa, viu? Aleluia! Só coisa boa e para gente boa, porque ele até falou, já falei aqui nessa noite, ele vem buscar um povo, o que? Especial. Você é especial. E você tem que saber disso. Porque alguém está dizendo, não, você não vai vencer, você não tem força, você não vale nada, você já está perdido. Não, você é especial para Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, amados, a diferença que uns pediram porque necessitava, outros agradeceram porque já tinha recebido. Mas eu não posso te dizer, pastor, até já está meio no final, mas vamos só nesse pontinho aqui, porque o Senhor tem colocado em meu coração de uma personagem. Nós não podemos falar das mulheres, né? E no tempo de Jesus tinha uma mulher que ela tinha uma enfermidade, e nos diz a palavra de Deus que ela já tinha gastado tudo. Aquela mulher, ela tinha até uma esperança nos médicos, porque a ciência é de Deus, a medicina é de Deus, e ela tinha até uma esperança. Enquanto ela tinha dinheiro, ela foi gastando, aí nos diz a Bíblia que ela acabou o dinheiro dela. Aquela mulher já era para estar depressiva, aquela mulher já não era para ter esperança, mas de repente aquela mulher ouviu falar de Jesus. Olha aí, ela ouviu, ela tinha escutado falar de Jesus. Aí quando aquela mulher chegou, outra multidão, aleluia, uma multidão, e aquela mulher, ela não estava bem, ela estava fraca, ela estava anêmica, ela tinha hemorragia. Mas olha, irmãos, eu fiquei esses dias, eu estava pensando, e eu falei, vou ter que falar isso. A pessoa que pensa que busca ajeitar as coisas, acertar as coisas, tem que ser inteligente. Aquela mulher, ela estava no meio para chegar em Jesus, tinha uma multidão, e ela, por estar naquela situação, não era para ela estar no meio daquele povo. E o que aconteceu? Aquela mulher,
ela fez um cálculo. Eu não vou poder colocar as mãos no ombro de Jesus. Eu já vou chegar lá, já meio desmaiando, já meio caindo. Olha aqui. Eu vou colocar na cintura de Jesus. Eu não vou chegar lá, colocar no joelho de Jesus. Eu já vou chegar lá meio caindo. E sabe o que é que eu vou? Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E aquela mulher partiu para cima, irmão, e foi rasgando a multidão. E quando chegou lá, já quase sem força, mas ela tocou nas vestes de Jesus. Aí a coisa mudou. Na hora, ela já não tinha mais hemorragia. Já não tinha mais hemorragia. Na hora, cortou. Aí Jesus falou: ei, quem me tocou? Outra pessoa saindo sem agradecer. Olha aqui, irmãos. Por isso que nós temos que falar isso. Que nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos. Olha aqui. Jesus gritou: ei, alguém me tocou. Aí tem um Pedrão. Não sei se não, viu, Pedrão? É o outro. Pedro. Ah, Jesus. A multidão é grande, ó. Tá, um encosta aqui, o outro encosta ali. Pá, muita gente, Jesus. Oh, não é assim não. Não é assim não. Alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Você viu, irmãos, como muda a coisa? Jesus sabe tudo. Aquela mulher que estava saindo, aí já pegou uma coragem e voltou. Oh, Jesus, foi eu estava enfermo, eu estava quase morrendo, mas eu coloquei no meu coração: se eu somente tocasse na tua veste, na ponta das tuas vestes, eu seria curado. E fui curado. Estou aqui. Olha aí, irmãos, que maravilha. Então basta nós chegarmos ao Senhor. Provamos aqui que não precisa de ser gigante, de ter força, mas de ter personalidade, de ser fiel a Deus. Muitas vezes vemos aí nos para-choques dos caminhões e em casa leteiros: Deus é fiel. Opa, maravilha! Deus é fiel. Benção, eu sei disso e é bom que você saiba disso. Agora eu tenho que saber se eu sou fiel, tá? Se você é fiel, nós temos que ver esse lado aí. O lado da vida é Deus é fiel. E está provado isso. Aleluia. Agora tem que ver nós. Nós temos que dar uma puxar na nossa ficha e ver. Ei, como que estou diante de Deus? Como que eu estou agindo? Qual é o meu comportamento? Qual é o meu compromisso com Deus? Nesta noite falamos de alguns personagens que conhecia a palavra de Deus, que amava a palavra de Deus e que teve vitória porque buscou a Deus. Só para dizer que aquela mulher, ela não falou nenhuma palavra, simplesmente ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Aleluia. Que Deus continue abençoando cada vida, cada coração, e que esta palavra fique em seu coração, em sua mente, e continua aos pés do Senhor com força, com garra. Tem alguém querendo te arrastar para o lado contrário, mas se você alimentar o Espírito Santo que está para te guiar, você vai vencer. Alimenta. Diz que tem duas cãs dentro de nós. Aquela que nós alimentar, essa vencerá. A carne ou o Espírito. Então, irmãos, os céus é ganhado à força, tá? Os céus é ganhado à força, não é brincadeira não. E muitas vezes pregamos essas mensagens que parecem que é dura, mas não é. É gostoso ter conhecimento, porque Jesus tem palavra de exortação, de edificação e de santificação. Ele tem mensagem. E vamos colocar dentro de nosso coração as mensagens de Deus para nossas vidas. Tenho passado um pouquinho do tempo, mas
está muito gostoso. Eu creio que de hoje em diante, muitas vidas aqui. Oi, eu não estava prestando? Não. Você vai melhorar mais, rapaz. Aleluia. Não. Tem muito. Não, eu cheguei triste, cheguei cansado. Sim, chegou. Mas você pode sair alegre, feliz, adorando.